A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Querido irmão, querida irmã que me ouve pela regional, você que vai ouvir essa mensagem pelo canal do YouTube Maranata ou pela página do Cidadão dos Céus do YouTube, do Facebook. Aqui nós temos uma palavra do Novo Testamento que revela, nesse simples versículo, um pouquinho da grandiosidade de Deus e do seu poder insondável. Aqui, se nós começarmos a destrinchar, observar palavra por palavra que está sendo dita, nós poderemos entender numa única só circunstância, que a palavra de Deus é a razão da existência de todo o universo. E quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, e diz assim que Deus disse, faça-se a luz, Deus usou a palavra como prerrogativa. Que Deus determinou que separe as águas das terras, Deus usou a palavra como força de poder. Tudo aquilo que existe no universo, que é insondável, que nós não temos condições, capacidade de mensurar, foi criado pela palavra de Deus. E ele vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, porque ela tem o poder de criar. Mas ela vai dizer também, o autor vai dizer que ela é eficaz. Quando nós olhamos para o que significa eficaz, poderemos usar como sinônimos. Eficaz é uma palavra virtuosa, é ideal, é aquilo que se ajusta perfeitamente, aquilo que tem um efeito comprovado e um resultado comprovado também. Ele vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. É um punhal, é uma espada ápida, afiada, que separa a divisão da alma e do espírito. Se nós olharmos para essas duas condições colocadas aqui, alma e espírito, são circunstâncias não materializadas. Tanto alma como espírito não é matéria. Nós poderíamos determinar ou explicar alma, como uma palavra que vem lá da antiguidade conhecida como nefresh. Os judeus chamavam alma de nefresh, e isso significa vida, ânimo, capacidade. E a palavra espírito, também do judaico, é ruach, que significa centelha divina, a energia vital para os seres humanos. Então perceba que essas duas palavras, embora muito parecidas, praticamente complementares uma com as outras, elas não representam algo materializado, mas elas representam aquilo que é o sopro de Deus. É aquele sopro que é descrito lá no livro de Gênesis, quando fala que Deus Todo-Poderoso soprou seu espírito sobre o homem criado pelas suas mãos. Aquilo que foi criado pelas mãos de Deus, feito de água, feito de terra, aquele barro que Deus moldou, teve nas suas narinas um sopro do divino. E esse sopro fez com que essa criação de Deus ganhasse vida, ganhasse a centelha que permite que o ser humano possa ser considerada a imagem e semelhança de Deus, com a essência de Deus no seu interior, que não é materializada pelo corpo, porque esse corpo é perecível, esse corpo um dia vai descer à sepultura, e tudo aquilo que é matéria vai se decompor com o solo. Mas aquilo que representa o nosso espírito, esse após a nossa morte, esse volta para Deus, esse volta para o Criador, porque é de lá que ele saiu. Então você nota que o autor, a descrever o poder da palavra, ele está dizendo sobre a nossa origem, quando ele diz que Deus soprou seu Espírito sobre toda a criação humana. E ele vai dizer que nossa criação, que nós como humanos somos perecíveis e somos findáveis, mas o nosso corpo se encerra.
voltando para o pó, mas a nossa condição espiritual, esta volta para Deus, de onde ela foi criada. E aí o autor ainda vai descrever esse único versículo, que o poder da palavra tem a capacidade de separar as juntas das medulas. Isso já diz respeito ao corpo físico, ao corpo mortal, porque nós somos um conjunto de moléculas, de células, de juntas, de artérias, né? Nós somos um conjunto cerebral, somos um conjunto de órgãos, de pele, de ossos. Então tudo isso também foi criado por Deus. E essa criação divina, esse poder manifesto por Deus, ele também é escaneado, né? Ele é meticulosamente conhecido pelo poder de Deus. E se nós olharmos além disso, ele vai dizer no encerramento desse versículo que a palavra de Deus tem o poder de discernir, de conhecer aquilo que nós pensamos, mas muito além, aquilo também que representa o desejo do nosso coração. Aquilo que nós pensamos é oculto aos que estão ao nosso redor. As pessoas não têm o dom, a capacidade de ler pensamentos, graças a Deus. E as pessoas também não têm a capacidade de conhecer as intenções do coração. Mais uma vez damos graças a Deus. Mas o nosso Criador, Ele conhece tudo. Ele diz assim que o Senhor sonda e que o Senhor nos conhece. Que ainda que a palavra não chegou à ponta da nossa língua, dos nossos lábios, para nós anunciá-la, o Senhor já sabe essa palavra de maneira revelada. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos. Nenhum deles fica oculto à força do poder do Senhor. E Deus também conhece aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que é a intenção do nosso coração. E tudo foi feito, tudo foi criado por Deus, mas aqui descrito nesse versículo como a palavra que Deus anuncia, a palavra que Deus revela, é a existência de tudo que há, desde o grão mais minúsculo que nós possamos detectar no planeta ou no universo, até mesmo a grandiosidade de todo o sistema universal, que foi criado pela palavra de Deus. Que você possa ter entendido esse estudo e que essas palavras possam ter trazido a você um pouquinho, o mínimo possível, da grandiosidade do Deus o qual nós cremos. Deus te abençoe em nome de Jesus.